Estamos de volta com Revista BH News. A luz do ambiente da casa representa desejos e anseios de quem habita. Mas para isso é preciso que haja um bom projeto de iluminação. E também o resultado deve ser estético e sensorial. Quem vai explicar isso pra gente é a arquiteta Daniela Meirelles. Como vai? Muito bem, você? Me explica isso, essa coisa sensorial, é uma coisa bem diferente. Explico sim. A questão de um projeto de iluminação vai muito além de você tá escolhendo lâmpadas luminárias e colocá-las no ambiente. Ela vai muito além, ela tem toda uma relação com o ciclo biológico da pessoa durante o dia, durante a noite, durante estações do ano. E a questão também do aspecto psicológico da pessoa. Ainda assim, a terceira idade também tem um ponto diferencial também. Então, tudo isso tem que ser estudado para poder ser feito um bom projeto para quem habita determinado ambiente que será projetado. Então, explica para a gente dar um exemplo. Olha só, vamos começar com a história do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ritmo biológico que a gente tem durante o dia. Isso é uma coisa ancestral que a gente tem da época primata. Imagina quando os homens da pré-história não tinham fogo, não tinham energia elétrica, eles acordavam com os primeiros raios de sol que entravam na caverna. Aquilo despertava nele determinados hormônios que falavam para ele: vamos acordar, vamos lá, que tipo de atividade você tem hoje? É caça, é coleta, vamos lá. E durante o dia todo, eles tinham picos durante o dia desses hormônios. Aí no pôr do sol, eles voltavam para suas cavernas, né? Porque era perigoso, já não ia enxergar mais nada. Durante a noite, luz nenhuma. Outros hormônios aconteciam durante aquela noite e todo o organismo dele era metabolizado, né, de acordo com esses hormônios. Hoje a gente sabe que no período de atividade a gente está falando do cortisol e no período noturno estamos falando da melatonina, um neurotransmissor que faz com que vários outros hormônios invadam o nosso sangue e que faça uma renovação celular, crescimento em crianças, apreensão do que a gente aprendeu durante o dia no nosso cérebro, a questão de retirada do açúcar do sangue, ou seja, vem a insulina e uma série de outros hormônios, ou seja, toda uma metabolização de acordo com a luz do dia, né? Que vem aquela luz um pouco mais baixa, depois aumenta. Pois é essa ligação. Então, de manhã a luz... Aí sim, então o que acontece? A luz da manhã, ela começa a ser um pouco mais amarelada, mais baixa, então vem aí o começo da cortisol ser fabricado, entre 10 e 3 horas ele está no seu pico, né? Que o cortisol é um hormônio da suprarrenal, produzido por ela, e a gente chama do hormônio do estresse, ou seja, vamos trabalhar, né? É o hormônio da atividade. Quando vai chegando o anoitecer, o cortisol começa a diminuir, por quê? Porque o pôr do sol está chegando, a gente tem uma luz mais amarelada, uma luz mais baixa e depois passa para o breu total. Só que isso é uma coisa ancestral. Infelizmente, a gente chega na nossa casa, no pôr do sol, o que a gente faz? A gente acende toda a iluminação que a gente tem. Às vezes, uma iluminação muito branca. Então, o que a gente fala para o cérebro? Olha, gente, está de dia de novo, vamos trabalhar. Então, o que acontece? Você não descansa, você não relaxa. Então, vamos dar uma dica para quem está em casa, então. À tardinha, para a noite, uma luz mais calma. Uma luz mais calma. Não significa amarela? Pouca luz, né? A luz amarela, ela vai estar te reproduzindo o pôr do sol, então ela vai estar diminuindo o seu cortisol, falando assim: senta aí, relaxa, conversa com a família, olha que sofá gostoso, né? Então ela vai estar te dando aquela sensação de calma e para entrar no estado de vigília quando vai ser à noite no escuro total. E como você me falou de idosos. Isso. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: a luz entra no nosso olho, passa pelo cristalino, chega na retina, né? Claro que é um processo simplificado que eu estou falando. O idoso, ele começa a ter um envelhecimento do cristalino, então ele começa a dar uma amarelada, filtra pouca luz azul. E a retina começa também a ficar um pouco mais amarelada. Então, se eu colocar muita luz amarela numa casa de uma pessoa que já está numa terceira idade, claro que bem mais avançada, né? Ela começa a se sentir meio claustrofóbica. É como se tudo tivesse meio amarelado. Isso pode causar quedas. Então, para as pessoas que têm essa questão, a gente proporciona uma luz não branca exacerbadamente, mas uma luz, vamos pensar, neutra, né? E um pouquinho mais de luz, porque essas pessoas precisam de mais luz para a acuidade visual que é causada pelo cristalino dela ser mais ágil. Entendeu? Então ela vai ter uma questão bem mais confortável e
ausentar riscos de queda. Muitas pessoas de terceira idade, elas não caem, machucam, elas ficam meio que ofuscadas por algum ponto de luz errado e de repente elas caem porque elas ficaram cegas, elas não veem onde elas estão pisando. Então, por isso a questão do idoso, entendeu? Entendi, tem que ter essas. E com a automação fica mais fácil ainda. Estou chegando em casa, vamos colocar a luz amarela. Ou então estou chegando 5 horas, a luz começa a baixar sozinha. Isso, uma coisa ajuda. Isso chama luminotecnia? Isso, luminotecnia, o estudo dessa questão do projeto de iluminação bem feito, né? Que você vai estudar a questão biológica, a questão fisiológica, a questão psicológica da pessoa, né? Vai estar estudando também a questão, os efeitos que você pode ter com uma iluminação, a questão de contrastes, que você não pode ter contrastes excessivos, porque senão você causa essa cegueira momentânea, que em pessoas de terceira idade essa cegueira pode durar durante minutos, né? Que são nesses minutos que acontecem os acidentes. 1 minuto já é um problemão. 1 minuto, exatamente. Segundos, né? Segundos, se ela já estiver dando um passo e de repente ela vira uma luz muito forte, de repente, a gente sabe quando porcelanato vem aquela luz de dicróica em cima e dá aquela bola de luz no chão, que é um piso muito liso, muito reflexivo, aquilo já é um problema para o idoso. E como saber se a gente está usando a iluminação certa dentro de casa ou não? Tem algumas dicas? Tem algumas dicas. Bom, para nós que fazemos o projeto mesmo... É completamente diferente. Estou falando pessoas leigas, as pessoas que estão nos assistindo. Nós seguimos umas normas, né? Então, para saber, para a gente ter certeza que tá tudo bem dentro da saúde. Mas para a pessoa que está nos assistindo, essa questão você tem que ter bem-estar onde você está. A luz não pode te incomodar. A luz não pode ter um foco de luz muito no seu olho, porque você fica incomodado, fica tentando tirar o olho daquele foco de luz, né? Você tem que ter uma condição de luz mais homogênea, por exemplo, para você fazer uma leitura ou para você ver uma televisão, também por conta da questão da acuidade visual, da acomodação visual do seu olho, né? E lembrando da história do ciclo circadiano. Outra coisa complicada é quando você não dorme também na ausência total de luz, que vai fazer prejudicar toda essa questão hormonal que eu estava falando, ela não acontece se você tiver luz dentro do seu quarto. Então, você começa a ter uma irritabilidade constante. Por isso que quando a gente dorme à tarde, a gente acorda irritada, será? Mais nervosa? Tem outros fatores biológicos aí dentro dessa questão, né? Tem toda uma questão... como é que eu vou dizer assim, mais biológica mesmo, mas eu entendo no que você fala na questão tem a luz, de... Tá dormindo. Mas se você estiver dormindo com total escuridão, eu acho que o seu corpo começa a entender, chegou de noite. Aí faz uma... Aí vai fazer uma confusão, Muito vai fazer uma interessante. confusão. Conta pra gente desse curso. Esse curso, o INAP dá a honra, né, da gente estar podendo defender essa ideia, porque várias pessoas fazem projeto de iluminação e não levam nada do que eu estou te falando em conta. E a gente quer levar isso para as pessoas para fazerem um projeto de iluminação humanizados, ou seja, prestem atenção no que o ser humano está precisando, né? Esse curso acontece de setembro a outubro, todas as terças e quintas, começa agora dia 13 de setembro, a inscrição é feita no site do INAP, né? www.inap.com.br, e tem toda a questão do projeto luminotécnico também, não só essa questão do ciclo circadiano e dessa acuidade visual, tem toda a questão de técnicas e escolha de lâmpadas e luminárias dentro do curso. A iluminação faz uma diferença na casa, eu acho, uma diferença. Ela deixa a casa mais bonita, mais aconchegante ou mais fria. Isso, tanto é essa questão de escolha de lâmpadas. Hoje em dia temos lâmpadas fluorescentes de várias cores, né? Emissão de várias cores, amarelada, neutra, mais branca. Cromoterapia aí no banheiro. Pois é, né? Na banheira. Hoje em dia tem um monte de lâmpadas próprias para isso, né? Tudo pelo bem-estar. Tudo, com certeza, para você funcionar corretamente, todo o ciclo biológico. É verdade. Muito obrigada. Vamos falar de novo, então, quem está em casa e quer participar do curso. O curso, né, no INAP, www.inap.com.br. Né? Então, gente, olha, quer aprender? Vamos lá no curso. Né? Aprender um pouquinho, porque quem está ganhando somos nós aí, os clientes, consumidor final, não é verdade? Exatamente. Obrigada, Obrigada a você, obrigada. Nós vamos para uma paradinha rapidinho e voltamos já já.